Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 1, a gravidade do pecado, aborda os seguintes assuntos. 1.1, qual o significado de pecado? 1.2, o quão ruim é o pecado? 1.3, quais são as consequências do pecado? Neste vídeo, abordaremos o assunto 1.3, quais são as consequências do pecado? 1. A gravidade do pecado. 1.3, quais são as consequências do pecado? O que acontece com alguém que tem uma dívida enorme, tão grande ao ponto de não poder fazer restituição pelo dano que causou? É vendido, com tudo o que tem, para trabalhar em uma labuta tormentosa até quitar a dívida. Mateus 18, 23 a 25 e Mateus 18, 34 a 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe uns que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Mateus 18, 23 a 25. E, indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Mateus 18, 34 a 35. No caso do pecador, como se trata de uma dívida que jamais será paga, apenas lhe resta perder tudo, ser lançado para longe de Deus e estar com os carrascos pela eternidade. Isto é o tormento eterno. Uma vez que o ser humano foi criado para ter comunhão íntima com Deus, mas não pode tê-la por causa do pecado, nada lhe resta exceto ser banido totalmente e permanentemente de Deus. Talvez a maioria das pessoas não perceba isto como algo ruim. Alguns pensariam algo como: Deus nunca fez nada por mim. Vejo um mundo cheio de mal. Eu mesmo sofro demais na vida. Tenho vivido por causa de mim mesmo e daqueles que são próximos a mim. Então, não preciso de Deus. Outras pessoas nem se importam em pensar em Deus. Outras, por crerem apenas em algo que possam perceber pelos sentidos humanos, ou pela tecnologia e ciência humana, nem sequer acreditam que Deus existe. Entenda que tais entendimentos estão errados. Deus nos dá tudo o que precisamos para viver. Ele criou o universo e sustenta sua existência. Colossenses 1, 16 a 17. Sem universo, nem você e nem as coisas que você gosta existiriam. Até o ar que você respira vem de Deus. Atos 17, 24 a 25. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses 1, 16 a 17.
o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos 17, 24 a 25. Portanto, pensar que Deus não faz nada por alguém é um desaforo. Ele é o dono de tudo e não deve nada para ninguém. Ainda assim, ele deu tudo para que possamos usufruir. Deus quer salvar, mas os pecados das pessoas o afastam delas. Isaías 59, 1 a 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Isaías 59, 1 a 2. O que acontece na prática é que muitas pessoas já se acostumaram a viver sem Deus. Com suas vidas práticas, tais pessoas demonstram que não se importam o suficiente em serem banidas totalmente e permanentemente de Deus. Enquanto as pessoas vivem, ainda não estão separadas de Deus de forma total e permanente. Assim, ainda podem, por causa da bondade e longanimidade de Deus, usufruir de tudo o que amam nesta vida. Porém, chegará uma hora em que isto mudará. Deus tem reservado um julgamento para decidir o destino de cada pessoa. O ser humano vive no mundo físico apenas uma vez. Após a morte física, sofrerá o justo juízo de Deus. Hebreus 9, 27, 2 Coríntios 5, 10. Além disso, a segunda vinda de Cristo virá de forma repentina e inesperada, trazendo o juízo final. Mateus 24, 36 a 39, 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 10, 2 Pedro 3, do 7 ao 10, Hebreus 9, 28, Judas 14, 15, Apocalipse 20, 11 a 15. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36 a 39. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês, que creram em nosso testemunho. 2 Tessalonicenses 1, 6 ao 10. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo.
Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. 2 Pedro 3, 7 ao 10. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Hebreus 9, 27 a 28. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos, e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas 14:15. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 11 ao 15. Seja pela morte física ou pelo juízo final, o julgamento justo de Deus resultará no destino de cada ser humano. Estar em comunhão íntima com Deus, o que é a maior bênção de todas, ou ser banido totalmente e permanentemente de Deus, o que é a maior punição de todas. Compreenda que ser banido totalmente e permanentemente de Deus significa que o ser humano ficará privado de tudo que é de Deus. Isto implica na perda de todas as coisas que o ser humano gosta e que anseia para si mesmo. Tiago se referiu a estas coisas com as expressões boa dádiva e dom perfeito. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Como Criador, Deus é a autoridade máxima sobre tudo, e as coisas boas e certas são dele. Quem for banido totalmente e permanentemente dele, obviamente, não vai partilhar das coisas boas e certas, pois são dele. Em outras palavras, estamos falando da perda de coisas como a felicidade, a realização, a completeza, a paz, a justiça, o amor, a segurança, a vitória, o reconhecimento, o valor próprio, a honra, a luz e todas as demais coisas como estas. Todas estas boas dádivas e dons perfeitos só podem ser encontrados em Deus. Se o ser humano vier a perder a Deus definitivamente, o que lhe restará? Apenas as coisas que não são de Deus. Em outras palavras, o ser humano ficará apenas com seu ódio, rebeldia, tristeza, remorso, sofrimento, fracasso, desonra e todas as demais coisas como estas. Além disso, a ardente ira justa de Deus permanecerá sobre ele. Este tormento foi descrito por Jesus com expressões tais como choro e ranger de dentes, Lucas 13:28, trevas, Mateus 25:30, e onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga,
Marcos 9, 47 a 48. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Lucas 13, 28. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 30. E, se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos 9, 47 e 48. Sendo assim, a verdadeira morte é estar sem Deus, por causa do pecado. A morte física é a separação da parte espiritual do corpo físico. Tiago 2:26. A morte espiritual, a segunda morte, Apocalipse 20, 14 e 15, é a separação do ser humano de Deus. 2 Tessalonicenses 1:9. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, 9. Pare de se enganar. Entenda de uma vez por todas que qualquer pecado é mortal. Obrigado por sua atenção.